Paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos estar dando continuidade ao estudo da Epístola aos Filipenses, examinando hoje o verso 12 e o verso 19 do capítulo 1. Paulo vai estar dizendo assim: Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então você está vendo que no verso 12 Paulo está dizendo assim: meus sofrimentos por Cristo trouxeram proveito ao Evangelho, levando outros a zelarem por Cristo. Você vai ver, queridos irmãos, que no decorrer do estudo, do verso 12 ao 19, a vitória cristã no sofrimento. Por isso que Paulo disse que tudo o que aconteceu com ele, esse sofrimento, contribuíram para o Evangelho. Ele vencendo no sofrimento. Vou deixar aí os textos. Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 30, é o que estamos estudando hoje. Mateus 26 e verso 36. 1 Coríntios capítulo 4, verso 9. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Capítulo 6, verso 3. Capítulo 11, verso 23. Também Romanos capítulo 8, verso 35 ao 39. E Hebreus 11, verso 33 e 40. O verso 13 vai dizer assim: de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas em toda a guarda pretoriana e em todos os demais lugares. Você vai ver Paulo usar a palavra grega pretório, tá? Que é a corte em Roma, onde Paulo foi julgado perante César. Aqui ele evidentemente se refere ao palácio de César. Você também vai ver que a defesa dos apóstolos fez com que suas doutrinas se tornassem conhecidas no palácio e em outros lugares. Você vai ver isso no capítulo 4 de Filipenses, verso 22, queridos irmãos. Agora o verso 14 vai dizer assim: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas prisões, ousam falar palavras mais confiadamente, sem temor. Olha que interessante. A maioria dos irmãos foram motivados no Senhor por minhas algemas. Paulo está dizendo isso. Eles pregam com coragem e determinação a palavra de Deus. Você vai ver também no verso 15 ao 19 que eu vou estar lendo. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenda, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, quer com fingimento, quer em verdade, nisto me regozijo e ainda me regozijarei. Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Bem, como acabamos de ver nesses versos, muitos cristãos mestres reconheciam os verdadeiros motivos das perseguições, açoites e prisões de Paulo e pregavam o Evangelho ainda com mais amor, lealdade e bravura. Outros, porém, dando vazão à inveja, que alimentavam contra o apóstolo Paulo, usavam esses fatos de forma fraudulenta e maldosa, com o propósito de destruir a reputação de Paulo e fazer prevalecer seus ensinos sobre Cristo Jesus, projetar suas próprias imagens e conquistar ambições meramente egoístas. Paulo usa a expressão grega aumentar o sofrimento, que significa literalmente fricção, uma figura de linguagem sugerida pelo atrito das algemas em suas mãos e pés. Contudo, queridos irmãos, o apóstolo do Senhor, o apóstolo de Cristo, não se deixava deprimir, pois sabia que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. A alegria é a palavra-chave dessa carta de Paulo, aparecendo no texto como sinônimos, verbos e substantivos, mais de 15 vezes, queridos irmãos. Nós vamos ver também, amados irmãos, que quando Paulo diz assim, no verso 18, que o que está acontecendo, o que importa é que o Evangelho esteja pregado, aparece somente aqui
no verso 18, essa pergunta: o que importa? Como Cristo está sendo pregado, contanto que ele seja pregado, né? Então Paulo, sabendo que o evangelho estava sendo propagado, Cristo estava sendo propagado, não importando de qual modo estava sendo pregado. Somente aqui ele faz essa pergunta em Filipenses, e você vai ver também um texto sobre isso, vou deixar aí para vocês meditarem, não vou ler, mas vocês meditem. João capítulo 15, verso 22. Você vai ver também aí que Paulo usou a palavra soteria, livramento. Essa é uma referência à sua segurança temporal e liberdade de sua cadeia e prisões. Ele esperava alcançar isso pelas orações dos irmãos e pelo contínuo suprimento do Espírito Santo, relatado aí no verso 19, que ele seria livre, salvo. Aqui não está falando de salvação da alma, mas de um livramento do cárcere. Entendeu, queridos irmãos?